Nós vamos hoje pensar um pouquinho sobre esse texto. Abra, portanto, a sua Bíblia no texto de Jó, capítulo 1, verso 13, na verdade. Vamos começar com o verso 13 até o verso 15. Lemos assim: certo dia, quando seus filhos, ou seja, os filhos de Jó, e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços, isto é, os servos que guardavam estes rebanhos, ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Essa foi a mensagem, o mensageiro que trouxe essa mensagem a Jó. Verso 14, veio um mensageiro a Jó. Então, uma pergunta que trago para vocês e para a nossa reflexão, que vai, digamos, nos guiar durante esses quatro domingos, é: por que os justos sofrem? A Bíblia fala que Jó era justo, e era um homem que buscava andar nos caminhos retos. Por que os justos também passam por desertos? Por que passam por desertos? Eu li recentemente que alguém disse que o deserto é só uma passagem de emergência. É só uma passagem de emergência. Quando a gente lê a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão, 400 anos de escravidão no Egito, e eles saem para a terra prometida, que durou 40 anos esta viagem, 400 anos de escravidão, 40 anos de deserto, até chegar na terra prometida, onde estão até hoje. Então percebam, não é? Enquanto que a escravidão durou 400 anos, foram 40 anos de deserto. Mas 40 anos. Durou muito? Durou. Mas passou. E era a passagem para a terra prometida. Não? A narrativa bíblica do livro de Jó fala de um homem rico e próspero, que temia Deus e que vivia uma vida justa durante o antigo período patriarcal, isto é, dos pais, Abraão, Isaque, Jacó. Provavelmente este homem viveu neste período, mas o seu livro, obviamente, é posterior. Alguns acham até que foi ele que escreveu, creio que não. Por quê? Porque ele é do período patriarcal e o livro tem algumas indicações de que ele foi de um período posterior. Mas o livro conta a história deste homem que vivia esta vida justa durante o antigo período patriarcal, ali na região norte da Arábia. Este homem perdeu família, perdeu sua riqueza, perdeu sua saúde. Só não perdeu a sua fé. A gente vai ver isso no correr destas reflexões e do livro de Jó. Jó capítulo 1, versículos 13 a 22, se você quiser anotar e ler em casa, preparando para estas reflexões, essas 4 reflexões, narra 4 calamidades que se abateram sobre Jó. A primeira, que vai ser o nosso motivo de reflexão hoje, os sabeus, uma espécie de piratas do deserto. Versos 14 a 15. A segunda calamidade é chamada de fogo do céu. Fogo do céu. Versículo 16. Domingo próximo vamos pensar sobre isso. A terceira,
os caldeus, ou da região da Babilônia. Provavelmente por isso, este livro tenha sido escrito no período exatamente babilônico, né? Versículo 17 fala então dos caldeus e, por último, um grande vento. Versículos 18 a 19. Portanto, dois fenômenos naturais e dois povos inimigos. Tá bom? A narrativa bíblica deixa muito claro que a calamidade que transformou o prazer e a alegria da fraternidade dos filhos de Jó, que ali celebravam juntos um banquete, tinha origem não em Deus. Preste bem atenção nesse detalhe. E isso eu quero enfatizar nessas 4 reflexões. As calamidades que abateram sobre Jó não vinham de Deus. Está muito claro no capítulo 1. Vinham do adversário, que é chamado Satã, ou Satanás. Ele, diz Jó 1 a 12, saiu da presença de Deus para fazer isto. Saiu da presença de Deus para fazer isto. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Vou repetir o texto. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. O que essas calamidades, então, que se abateram sobre Jó nos ensinam? Estas aulas noturnas de Deus. Vamos aprender algumas verdades e algumas lições. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês é esta. É que as calamidades que se abatem sobre nós são adversários ou adversárias da alegria e do amor. São adversárias da alegria e do amor. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada e só escapei para trazer-te a nova. A alegria, a festa se transformou em terror. A alegria e a celebração, a fraternidade entre irmãos se transformou em terror. As calamidades e aflições que se abatem sobre nós, elas são exatamente adversárias desta alegria e da celebração do amor. Não há ninguém que, passando por calamidades semelhantes ou qualquer tipo de sofrimento, que vá dizer: aleluia, que bom, estou sofrendo. Não. Elas vêm muitas vezes para trazer sobre nós, ou tirar de nós, a alegria de viver e de celebrar o amor e a fraternidade. Os sofrimentos têm, infelizmente, esse poder de tirar a alegria e de afastar o amor. Um dos filmes que eu de vez em quando menciono aqui, que toda vez que eu assisto, de vez em quando eu assisto de novo, A Cabana, e eu sempre choro de novo quando eu assisto aquele filme. Em um dos momentos, Deus conversa com o protagonista, que é o Mac, que perdeu a sua filhinha,
foi sequestrada, desapareceu e morreu, foi assassinada, pequenininha. E ele traz à sua vida, depois daquela situação, uma amargura tremenda. E muitas vezes tem dificuldade exatamente de se relacionar com Deus. Ele não consegue chamar a Deus de Pai, por razões lá da sua criação. Mas ele vive este momento difícil. E quando essa tempestade se abateu sobre ele, ele passou a ter ou a perder a alegria de viver. E sequer consegue manifestar o amor para com a sua filha mais velha, que se sente culpada pelo que aconteceu com a menina mais nova. E Deus então diz a ele, no momento em que está tratando dele, procurando restaurá-lo, o seu relacionamento com a vida, com a alegria de viver, apesar da tempestade se abateu, Deus diz a ele, olha, esta ira, esta raiva, esta ausência de perdão no seu coração, tem tirado de você a alegria de viver e tem tirado de você a capacidade de amar. É isso que o sofrimento muitas vezes pode fazer, e aí está o maior desafio, meus amados irmãos. É que a gente consiga, claro, com a força divina e com a ajuda de Deus, não permitir que os sofrimentos tirem a nossa capacidade de amar o nosso próximo, o nosso irmão. Tirem de nós a alegria de viver. Como fazer isso? Eu creio que essas aulas noturnas de Deus vão nos ensinar esta verdade, a como fazer isto. A segunda verdade que esse texto me ensina é que o adversário, ele ataca onde a festa é mais rica e farta. O texto diz que os irmãos se reuniram na casa do filho mais velho, do primogênito. E quem era o primogênito na cultura judaica de então? O primogênito era aquele que herdava a maior parte da herança do pai. Ele herdava também a liderança da tribo, digamos, não é? Da aldeia, da família. Ele herdava essa liderança, mas também muito da herança. Então, quando a Bíblia diz que eles se reuniam para festejar, para comer e beber vinho, eles estavam exatamente celebrando no lugar onde a festa era mais farta. Meus irmãos, o adversário das nossas almas, da nossa alegria e do nosso amor, Satanás, fez com que calamidades viessem se abater sobre Jó neste mesmo dia em que os seus filhos deram início a essa festa. Festa farta, festa feliz e alegre. Eu aprendo uma verdade muito grande aqui, é que Satanás tem este objetivo de transformar a alegria, a celebração, a fraternidade humana em terror e calamidade. Jesus Cristo, em João capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele diz mais, é que há um que é ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. São esses três objetivos. São esses três alvos e metas do adversário das nossas vidas, do adversário da nossa alegria, do adversário de Deus na nossa vida. Ele quer transformar a alegria, celebração, fraternidade humana em terror e calamidade. Mas preste atenção, Deus faz exatamente o oposto. Deus pode transformar aquilo que é calamidade,
terror, desesperança, falta de alegria, calamidade, em bênção e ensino. E isso acontece na vida de Jó. Uma terceira verdade que eu aprendo aqui com esse texto é que o adversário ataca onde há completo repouso. Enquanto celebravam, eles estavam absolutamente tranquilos, desavisados, não vigilantes. Não? Talvez você dissesse, mas como é que a gente vai fazer festa tenso o tempo todo? Mas isso nos ilustra muito bem essa situação. A família inteira estava em completo repouso. Todos estavam tranquilos, sem nenhuma preocupação. Satanás escolheu exatamente esse momento para que a desgraça acontecendo naquele momento fosse ainda mais dolorosa. Mais dolorosa. Isaías, capítulo 21, versículo 4, diz assim: a noite que eu almejava, a noite como descanso, repouso, se me tornou em terror. Se me tornou em terror. Nós vimos aqui uma reflexão recente, domingo pela manhã, nós vimos aqui que alguns acontecimentos vieram sobre as pessoas, ou sobre as pessoas, personagens bíblicos, exatamente enquanto dormiam. Mencionamos aqui Sansão, cujos cabelos foram cortados por Dalila enquanto ele dormia. Vimos aqui várias situações e vários personagens. O próprio rei Saul, que teve a sua lança roubada enquanto ele dormia. Podia ter sido morto. Por isso é que a Bíblia nos alerta sobre o sono ou a dormência no sentido da não vigilância. E eu lembro aqui uma expressão de um autor do século XVI, em que ele diz: até mesmo uma mosca se aventura a passear pelo corpo de um leão dormindo. Não é? Até mesmo uma mosca se aventura a passear pelo corpo de um leão que está dormindo. De um leão dormindo. Aí o grande desafio das nossas vidas é que, mesmo nos momentos de alegria, de prazer e de celebração, a gente permaneça vigilante contra o adversário da alegria, da celebração e da fraternidade humana. Quarto ensino que a gente pode tirar desse momento da vida e da primeira tempestade que se abateu sobre Jó é este: é que o adversário ataca mesmo quando há vigilância. Ué, pastor, mas o senhor disse que a gente não deve dormir, a gente deve ser sempre vigilante. Sim, claro. A gente deve estar vigilante para a gente saber de onde, de que origem está vindo sobre nós. Mas observem que o adversário fez com que as calamidades viessem se abater sobre Jó, mesmo quando os seus servos estavam cuidando dos rebanhos. A desgraça não ocorreu por descuido de seus servos. Os bois, diz o texto, estavam arando e não descansando. Os asnos não corriam o risco de se desgarrar e serem levados como animais extraviados, mas pastavam ao lado deles, sob a vigilância dos servos. A tribulação não aconteceu por imprudência e por negligência. Nem toda cautela, atenção e zelo podem nos isentar ou nos proteger
definitivamente das tribulações e aflições. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele fala das aflições do tempo presente. A gente precisa ter isso diante dos nossos olhos. Mesmo vigilantes, nós muitas vezes seremos açoitados por estas tempestades. Então, qual é a vantagem de se manter vigilante? Perguntaria a você. Isso vai acontecer de qualquer forma, como diz Paulo em certo trecho, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Qual é a vantagem da vigilância? O comentarista Matthew Henry, ele diz: temos um consolo quando estamos sob alguma tribulação. Preste bem atenção nisso. O fato dela ter nos encontrado quando estávamos no caminho do nosso dever e não em algum atalho. Sabe o que isso quer dizer? É que quando nós estamos vigilantes, quando estamos guardando o caminho do Senhor, nós estamos cuidando daquilo que é o nosso dever. E a tempestade vem sobre nós. Nós podemos ter absoluta consciência tranquila diante de Deus, de que não foi por negligência, por pecado que nós estamos sofrendo, mas que isso tem a ver com a vida. Pedro falou sobre isso. 1 Pedro capítulo 4, versículos 15 a 19, nós lemos assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Deixa eu fazer uma pausa aqui, né? Sempre me chamou a atenção essa expressão de Pedro aqui. É pecado se meter na vida dos outros. Que interessante. Você já tinha prestado atenção nesse fato? Olha aí. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele se mete na vida dos outros. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Glorifique a Deus nesta parte. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Não existe melhor consolo, irmãos, na tribulação, do que saber que a gente estava no caminho certo, no caminho de Deus. E não existe maior tempestade do que estarmos no caminho errado e vir e abater-se sobre nós as tempestades da vida. Que a gente saiba andar sempre nos caminhos do Senhor e que a tribulação nos encontre sempre no caminho do nosso dever. O último aspecto que eu quero trazer para vocês hoje, depois nós vamos continuar no segundo momento, né, domingo próximo, no segundo momento da vida de Jó, é que o adversário opera nos filhos da desobediência. Quando estudamos Efésios sobre a guerra espiritual, a batalha espiritual que enfrentamos, nós vimos a importância de ver quem é o verdadeiro inimigo. Quem é o verdadeiro inimigo? Aí eu lembro um outro filme também que eu gosto sempre de mencionar, que é o filme Quarto de Guerra, que eu recomendo a todo mundo assistir, mais de uma vez inclusive. Eu de vez em quando assisto. Quarto de Guerra fala sobre uma mulher que está em crise no seu casamento. O seu marido está vivendo, inclusive, uma situação de infidelidade, maltrata a esposa, e ela, enfim, está vivendo aquele momento muito difícil. E ela é corretora de imóveis e vai vender uma casa de uma senhora muito crente, uma mulher de oração,
E quando ela começa a ter reuniões com essa senhora para vender esta casa, Dona Clara, que se chama Elizabeth, que é o nome da mulher, é convidada por Dona Clara a passar por um trabalho de discipulado. Dona Clara quer falar a Elizabeth sobre a importância da oração. E aí, num dos primeiros encontros, Dona Clara diz: Elizabeth, escreva aí tudo que você tem a reclamar do seu marido. Aí ela diz: uma folha só não é suficiente, tem muita coisa para escrever. Não? Não sei se o marido escreveria tanto assim. Mas, enfim, ela vai então, começa a preencher aquele, e a Dona Clara vai lá para dentro, fazer um cafezinho, alguma coisa. E quando Dona Clara volta, ela diz: puxa, já preencheu bastante aí? Ela diz: nem comecei ainda, eu escrevi 3 páginas. A senhora vai ver quando ler. E Dona Clara diz: eu não vou ler. E elas começam um diálogo em que Dona Clara quer mostrar para ela que o inimigo dela não é o seu esposo. O inimigo de Elizabeth não é o esposo. E em certo momento Dona Clara diz: depois que você começar a batalhar em oração, você vai se concentrar no verdadeiro inimigo. E Elizabeth diz: mas quem é esse verdadeiro inimigo? Isso é Satanás. É ele que está querendo destruir o seu casamento. É ele que está tirando a tua alegria de viver. É ele que está tirando todo o seu desejo de viver. É ele que quer destruir o seu lar. O verdadeiro inimigo, irmãos, o adversário, é Satanás. Ocorre que Satanás opera marioneta, né? Transforma em marionetes suas seres humanos. Quem são esses? Aqui os sabeus. Diz assim o verso 15: e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Que coisa interessante. Todo o primeiro capítulo até o verso 12, todo o capítulo 1, fala sobre o verdadeiro inimigo, Satanás. E como ele então sai para destruir a vida de Jó e colocar sobre Jó a calamidade, nós temos só este verso, e o verso dos caldeus, que fala sobre inimigos humanos. Sabe por quê? Porque o verdadeiro inimigo é Satanás. Mas ele marioneta, ele controla, ele induz seres humanos a serem seus instrumentos. Quem são estes? Os filhos da desobediência. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas como é que eu posso saber quem é filho da desobediência? Como é que eu posso saber quem está sendo marionetado por Satanás? A gente tem como saber. Pelos frutos os conhecereis. Qual é o fruto do Espírito? Vamos lá? Amor. Começa com amor, acima de tudo. Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, vai por aí, fidelidade. Esses são os frutos de Deus. Ah, pastor, então como é que eu posso identificar? É só olhar o versículo anterior. E as obras da carne são. Dá uma olhada lá depois.
tudo contrário a esses frutos do Espírito. São os filhos da desobediência. Meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos a isso. Atentos ao verdadeiro inimigo, verdadeiro adversário. E que nós também não sejamos instrumentos deste inimigo das nossas almas. O que eu aprendo sobretudo aqui é que nós não lutamos contra o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso compatriota. A nossa luta não é contra estes. A nossa luta é contra o verdadeiro inimigo das nossas almas. Que a gente tenha esta percepção diante dos nossos olhos. O que é que nós podemos aprender da dor? O que nós podemos aprender nas tempestades, nas lutas que se abatem sobre nós? Eu gosto muito de uma expressão de Matthew Henry, comentarista bíblico, que ele diz o seguinte: que uma aflição nos apresse e nos ajude a nos prepararmos para outra aflição. As aulas noturnas de Deus nos ajudam a enfrentar as tempestades e lutas que se abatem sobre nós. E elas nos preparam para outras lutas e tempestades que teremos a enfrentar. Que a história de Jó me ensine e te ensine a como podemos enfrentar lutas e dificuldades que vêm sobre nós e nos prepararmos sempre para enfrentá-las na nossa vida.